No alto do Rio de Janeiro, cercado por muros de vidro e vista para o mar, vivia Marcos Oliveira, um homem que parecia ter tudo o que o mundo poderia oferecer. Carros importados, uma mansão que reluzia sob o sol da manhã, um império da construção civil que crescia a cada contrato assinado. Mas por trás do vidro espelhado do escritório panorâmico, havia um homem que dormia com um olho aberto e o outro no medo. O luxo não lhe trazia conforto, e o silêncio da casa ecoava mais alto que qualquer ruído da cidade. Desde a morte da esposa, há 1 ano, Marcos passara a conviver com uma sombra constante: a desconfiança. Não apenas das pessoas, mas do próprio mundo. Tinha aprendido que quanto mais se tem, mais se é observado. E quando se vive em torno de desconfianças, até um sorriso parece um disfarce. Até um gesto de gentileza soa como ameaça. Ele não acreditava mais em intenções puras. A casa, enorme e fria, guardava memórias de uma vida que parecia ter se apagado junto com Fernanda, sua mulher. No quarto do filho, o pequeno Lucas, de apenas 1 ano e 3 meses, passava horas em silêncio, observando o teto como se buscasse respostas que ainda não sabia formular. Marcos o amava, é claro, mas não sabia demonstrar. O bebê chorava, e ele respondia com presentes caros, brinquedos eletrônicos, roupas novas. Tudo, menos presença. O trabalho sempre vinha primeiro, o amor depois. Nos últimos meses, Marcos havia demitido 3 empregadas. Uma furtara joias da mãe falecida, outra tentara vender fotos do bebê para uma revista de fofocas. A terceira, obcecada por redes sociais, postou imagens dentro da casa, revelando detalhes de segurança e localização. Cada decepção deixava uma ferida mais profunda, uma certeza mais sólida de que ninguém era confiável. E foi assim que, cercado por câmeras, alarmes e fechaduras digitais, ele se tornou prisioneiro da própria proteção. Mas algo prestes a mudar se anunciava de forma quase imperceptível. Uma nova contratação. Um nome simples. Ana. Marcos não esperava nada além do necessário. Pontualidade, silêncio, eficiência. Quando ela chegou de uniforme simples e olhar firme, ele a observou sem dizer muito. Aparentemente era mais uma tentativa, mais uma funcionária que logo seria demitida por algum deslize. O currículo era impecável, as referências modestas, mas honestas. Ainda assim ele não confiou. Nunca confiava. Instalou sem que ela soubesse câmeras escondidas por toda a casa. Câmeras minúsculas, quase invisíveis, capazes de registrar cada movimento, cada gesto, cada respiração. Na primeira manhã, Ana abriu as janelas. Deixou o sol entrar e o vento circular, como se quisesse libertar a casa de um peso antigo. Lucas, no berço, a observava curioso. E pela primeira vez em meses, um som diferente rompeu o silêncio da mansão. Ela cantava. Uma canção simples de infância que ecoava como memória esquecida. O menino reagiu não com choro, mas com riso. Um riso tímido, breve, mas real. Marcos assistiu à cena do escritório através da tela de segurança e sentiu algo que não soube nomear. Talvez surpresa, talvez ciúme. Ver seu filho sorrir para outra pessoa lhe trouxe um tipo de incômodo que nem ele compreendia. Aquela mulher, uma estranha, conseguira em minutos o que ele tentava há meses: arrancar um sorriso de Lucas. Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. Nos dias seguintes, continuou a assistir às gravações como quem vigia um inimigo. Só que quanto mais observava, mais confuso ficava. Ana não apenas limpava a casa, ela conversava com o bebê. Falava sobre o mar, sobre o céu, sobre a esperança. O menino parecia florescer diante dela. Cada gesto um pequeno milagre. Ainda assim, Marcos não baixou a guarda. O medo de ser enganado novamente falava mais alto que qualquer afeto. Mas o que Marcos não sabia, e o que mudaria completamente sua vida, era que Ana carregava algo muito mais profundo do que boa vontade. Dentro da bolsa dela havia um segredo antigo, um elo invisível que unia seu destino ao da família Oliveira, muito antes de ela atravessar aquele portão. E cada palavra dita, cada olhar para Lucas, cada lágrima silenciosa tinha um motivo que ele ainda não imaginava. Porque às vezes, o passado não bate à porta. Ele se infiltra. E quando o faz, vem disposto a revelar verdades que nem o dinheiro pode esconder. Fique até o final e descubra o que realmente unia essa mulher simples ao homem mais desconfiado do Rio de Janeiro. E por quê, no fim, uma promessa feita décadas atrás seria capaz de mudar o destino de uma família inteira.
Ana chegou à mansão de Marcos Oliveira numa segunda-feira nublada, o tipo de dia em que o sol parece duvidar de si mesmo. Trazia uma mala pequena, um terço preso ao zíper e um sorriso educado, quase tímido. Marcos a recebeu com a mesma expressão com que receberia um fornecedor. Fria, contida, profissional. Mostrou-lhe a casa com gestos curtos, explicando onde estavam os produtos de limpeza, as áreas que deveria evitar, os horários, as regras. A palavra confiança não foi dita em nenhum momento, mas estava ausente de forma gritante. Enquanto ela se familiarizava com os cômodos, Marcos observava à distância, disfarçando a vigilância com perguntas mecânicas. Ana não percebia. Mas cada passo que dava, cada porta que abria, cada suspiro que soltava, era registrado por câmeras minúsculas espalhadas por toda a parte. Na sala de estar, atrás de uma escultura moderna. Na cozinha, embutida sob o armário. No corredor do andar superior, disfarçada no sensor de fumaça. E claro, no quarto do bebê. A primeira noite foi longa. Marcos, do escritório, assistiu em silêncio enquanto Ana arrumava os cômodos. Limpava cuidadosamente o chão de mármore e ajeitava os brinquedos de Lucas com um cuidado quase maternal. Às 2 da manhã, ela foi até o quarto do menino. O bebê chorava, inquieto. Marcos, exausto do trabalho, hesitou em intervir. Mas Ana o pegou no colo, embalou-o com uma canção suave e o acalmou em poucos minutos. O choro cessou, o bebê dormiu, e Marcos, diante da tela, sentiu um nó apertar-lhe o peito. Durante os dias seguintes, o padrão se repetiu. Ana começava o expediente antes mesmo do amanhecer, preparando o café, organizando os espaços, limpando sem pressa. Cantava baixinho, às vezes sem perceber. Quando estava com Lucas, parecia esquecer que havia um mundo fora daquela casa. Brincava de bater palmas, mostrava figuras coloridas, incentivava-o a ficar em pé. O menino ria, balbuciava sons que pareciam palavras. Marcos via tudo incrédulo, como quem testemunha um milagre silencioso. Mas o desconforto crescia junto com a ternura. Ele se perguntava o que aquela mulher realmente queria. Seria possível que alguém se importasse tanto sem esperar nada em troca? O passado o tinha ensinado a desconfiar de qualquer gesto de bondade. As lembranças voltavam como facas afiadas. A primeira empregada, a quem dera confiança e que fugira levando joias da mãe. A segunda, sorridente e atenciosa, que vendera fotos de Lucas a uma revista sensacionalista. A terceira, obcecada por redes sociais, que publicara imagens dentro da casa expondo sua intimidade. Desde então, Marcos passara a acreditar que carinho era uma estratégia e confiança uma armadilha. Certa tarde, enquanto revia as gravações, notou algo que lhe chamou a atenção. Ana estava na sala, terminando de arrumar os porta-retratos. Parou diante de uma foto antiga da família de Marcos. Seu pai, Antônio, sua mãe e ele ainda menino. Ela olhou fixamente para a imagem, suspirou e murmurou algo que o microfone captou com dificuldade. É impressionante como ele é igual. Marcos se inclinou tentando ouvir melhor. Ele tem o mesmo olhar. Ele quem? Perguntou a si mesmo intrigado. Nos dias seguintes, Ana voltou a repetir gestos que pareciam carregados de mistério. Foi vista pelas câmeras falando sozinha no quarto de Lucas em voz baixa, como se contasse histórias. Às vezes mencionava o nome de Fernanda, a falecida esposa de Marcos, dizendo que o menino tinha os olhos dela. Em outra ocasião, sussurrou o nome Antônio, enquanto embalava o bebê. Marcos congelou diante da tela. O nome de seu pai, morto havia mais de 10 anos, soava como uma invasão de algo sagrado. A inquietação o corroía. Seria coincidência? Curiosidade? Ou havia algo mais? Certa noite, incapaz de conter a suspeita, ele decidiu vasculhar a bolsa de Ana enquanto ela dormia. Entrou sorrateiro no quarto de hóspedes, o coração disparado, cada passo ecoando como culpa. Dentro da bolsa, entre objetos simples, uma carteira gasta, um maço de chaves, um batom quase no fim, encontrou um pequeno medalhão de prata. Abriu-o e o choque o fez recuar. Dentro havia uma fotografia antiga. Seu pai, Antônio, abraçado a uma mulher que ele não reconheceu. O coração de Marcos bateu descompassado. As possibilidades se embaralhavam na cabeça. Seria chantagem? Espionagem? Como aquela mulher teria uma foto tão pessoal de sua família? Guardou o medalhão tentando conter o tremor nas mãos. Voltou ao escritório,
revirando memórias, tentando encontrar sentido. O pai fora um homem generoso, amado pelos funcionários e respeitado pelos amigos, mas também tivera seus segredos. Marcos lembrava de conversas interrompidas, de visitas misteriosas à fazenda, de envelopes trocados às escondidas. Talvez ali houvesse uma ligação que ele nunca imaginou. No dia seguinte, ao observar novamente as câmeras, viu algo que o desarmou por completo. Lucas, o filho que mal sorria, dava os primeiros passos vacilantes em direção a Ana. Ela, ajoelhada, chorava de alegria, incentivando-o a continuar. O menino tropeçou, riu e caiu em seus braços. Marcos não conseguiu conter as lágrimas. A imagem o partiu ao meio. O filho caminhando pela primeira vez, mas não em sua direção. Pela tela ele assistia à própria ausência. Naquele instante algo dentro dele começou a ruir. O controle, a desconfiança, a máscara de segurança que o protegia havia anos. E junto com tudo isso, nasceu a certeza de que aquela mulher não estava ali por acaso. O que ela escondia era mais antigo que qualquer desconfiança. E ele estava prestes a descobrir que, às vezes, quem parece estranho é, na verdade, parte esquecida de uma história que começou muito antes do medo. Aquela noite caiu como um peso sobre os ombros de Marcos. Ele estava sozinho no escritório, diante das telas que mostravam ângulos diferentes da casa, todas silenciosas, exceto por uma. O quarto do bebê. Lá, Ana embalava Lucas enquanto sussurrava uma canção antiga. O menino ria, encostando o rosto no pescoço dela num gesto de confiança absoluta. Marcos não conseguiu suportar a imagem. Fechou o laptop de um golpe. Respirou fundo e levantou-se decidido. Era hora de pôr fim àquilo. Desceu as escadas devagar, cada passo ecoando pela casa silenciosa. O som distante da canção de ninar guiava-o como um farol, misto de ternura e raiva. Quando chegou à porta do quarto, parou. Ana se virou ao perceber sua presença. O sorriso que tinha no rosto se desfez lentamente. "O senhor está acordado", disse com um tom neutro, tentando disfarçar o susto. Marcos entrou sem responder. Seu olhar estava firme, frio, o mesmo olhar que usava em reuniões com advogados e concorrentes. "Acordado, sim", respondeu, a voz baixa, controlada. "E cansado de assistir à minha própria casa pela tela de um computador." Ana franziu o senho, confusa. "Como assim?" "Estou falando das câmeras." Ele apontou para o teto, para os cantos do quarto, como se a casa inteira estivesse nua. "Eu vi tudo, Ana. Tudo. Desde o primeiro dia." O silêncio que se instalou foi tão denso que o choro de Lucas, ao sentir a tensão no ar, pareceu uma súplica. Ana o colocou de volta no berço e deu um passo para trás. "O senhor estava me vigiando?" "Eu estava me protegendo", cortou ele. "Já fui traído o suficiente. E antes que venha com desculpas, quero saber, o que significa isso?" Marcos tirou o medalhão do bolso e o ergueu entre os dedos. O pequeno objeto balançou sob a luz fraca, lançando reflexos prateados nas paredes. Ana ficou pálida. "Onde o senhor encontrou isso?" perguntou num sussurro. "Na sua bolsa, enquanto você dormia." A voz dele tremeu levemente entre raiva e nervosismo. "Agora quero saber por que você anda com uma foto do meu pai." Ana respirou fundo, tentando conter o desespero. As palavras pareciam presas na garganta. Por um instante pensou em mentir. Dizer que comprou em um antiquário, que era coincidência, mas não havia mais espaço para mentiras. "Eu devia ter contado antes", disse baixando os olhos, "mas o senhor não me ouviria." "Tente", respondeu ele, cruzando os braços. Ela olhou para Lucas, que agora dormia novamente, sereno, alheio à tempestade que se formava ao redor. Depois encarou Marcos com um olhar firme, diferente de tudo que ele tinha visto nela até então. "Meu nome é Ana Paula de Souza. Minha mãe se chamava Maria. O senhor provavelmente não se lembra, mas ela trabalhou aqui nesta casa há muitos anos, quando o senhor ainda era menino. Era arrumadeira." Marcos piscou, confuso. "Isso é impossível." "Não é. Sua mãe me contava histórias do seu pai, Dr. Antônio. Disse que ele era um homem bom. E era mesmo. Um dia minha mãe ficou muito doente. O médico disse que ela precisaria de uma cirurgia urgente. E o hospital público não tinha condições. Foi seu pai quem pagou tudo, sem pedir nada em troca. Salvou a vida dela." Marcos ficou imóvel. As palavras ecoaram dentro dele como um trovão. "Meu pai fez isso?" "Sim." Ana assentiu com lágrimas nos olhos.
E minha mãe grata me fez prometer uma coisa antes de morrer. Que se um dia eu tivesse a chance, retribuiria a bondade que recebeu. Eu cresci ouvindo essa história. Sempre soube que devia algo a essa família. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Anos depois, quando eu já era auxiliar de enfermagem, atendi uma mulher em trabalho de parto. Era Fernanda, sua esposa. Foi um parto complicado. Ela estava com medo, mas falava de você o tempo todo, dizendo que queria que o filho crescesse feliz, que tivesse amor, mesmo que ela não pudesse ficar. Eu fiz o que pude, mas ela não resistiu. A voz de Ana falhou. Antes de partir, me pediu que cuidasse do bebê, que não deixasse ele crescer sem carinho. Marcos sentiu o chão desaparecer sob os pés. O ar pareceu rarefeito. Ela falou com você? Perguntou quase sem voz. Falou. Ana enxugou o rosto. Eu prometi. E quando meses depois vi o anúncio da vaga aqui, entendi que era um sinal. Não vim por dinheiro nem por curiosidade. Vim cumprir duas promessas, a de minha mãe e a de sua esposa. O silêncio voltou, agora carregado de emoção. Marcos se sentou na poltrona, passando as mãos pelo rosto. Tudo o que ouvira soava improvável. Mas o olhar dela não mentia. Era o mesmo olhar de quem ama sem esperar nada em troca. Um olhar que ele tinha esquecido de reconhecer. Por um momento não houve mágoa, nem desconfiança, apenas compreensão. Marcos se levantou, caminhou até uma gaveta e retirou um envelope amarelado. Era uma carta de seu pai, escrita pouco antes de morrer. Entregou-a a Ana com as mãos trêmulas. Ele escreveu isso há 20 anos, disse a voz embargada. Se um dia a família de Maria precisar de ajuda, não negue. Ela salvou mais do que minha vida. Salvou minha fé nas pessoas. Ana levou as mãos à boca, emocionada. Aquela noite que começou com um confronto, terminou com um choro conjunto, o de dois corações que finalmente entenderam que não era vigilância o que os unia, mas promessas feitas em nome da gratidão e do amor. O amanhecer do dia seguinte trouxe um silêncio diferente para a mansão Oliveira. Não era o silêncio frio e pesado que dominava a casa havia meses, mas um sossego quase leve, como se o ar tivesse mudado de densidade. Marcos acordou antes do sol, ainda com a cabeça cheia das revelações da noite anterior. O rosto de Ana, as lágrimas dela, as palavras sobre seu pai e sobre Fernanda pareciam ecoar em sua mente como um filme sem fim. Ele desceu as escadas lentamente, descalço, sem o terno que sempre usava como armadura. Pela primeira vez em muito tempo. Não pensava em prazos, contratos ou reuniões, apenas no que havia descoberto e no que havia destruído com sua desconfiança. A casa, antes vigiada por dezenas de câmeras, agora lhe parecia um museu de sua própria solidão. Ana estava na cozinha de avental preparando o café. Quando o viu, hesitou. Não sabia se devia se justificar outra vez, se devia fingir normalidade ou se apenas esperava que ele a mandasse embora. Mas o semblante de Marcos estava diferente. Não havia dureza nem frieza. Havia cansaço e algo mais. Arrependimento. Ana, ele começou, a voz baixa, quase um pedido de desculpa. Eu não dormi esta noite. Ela se manteve em silêncio, mexendo o café devagar, tentando controlar as emoções. Eu passei a vida acreditando que controlar tudo era a única forma de não me ferir. Continuou ele. Mas acabei me trancando dentro da minha própria desconfiança, e no meio disso esqueci como é confiar de verdade. Ana pousou a colher na mesa e o olhou nos olhos. O senhor fez o que achou certo, disse com serenidade. Eu também não fui honesta. Deveria ter contado a verdade desde o início. Marcos balançou a cabeça com um meio sorriso triste. Se tivesse contado, talvez eu não tivesse acreditado. Deu um passo à frente. Mas agora eu entendo. Meu pai confiou na sua mãe, minha esposa confiou em você, e eu passei todo esse tempo tentando provar que ninguém era digno de confiança. Ele tirou um pequeno controle do bolso, o mesmo que usava para monitorar as câmeras, e o colocou sobre a mesa. Isso acabou. Apertou um botão e uma luz vermelha piscou nas telas do sistema de segurança. Todas as câmeras estão desativadas. Ana ficou imóvel por um instante. Depois sorriu. Um sorriso contido, mas cheio de significado. Era o primeiro gesto de paz entre eles. Aquela manhã seguiu simples, mas com um novo ritmo. Marcos tomou café com Ana e Lucas, algo que nunca havia feito. O menino animado batia as mãos na mesa, chamando a atenção dos dois. Ana ria.
Marcos observava o filho e, pela primeira vez, não via um lembrete da perda, mas um símbolo do que ainda restava. Vida. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou. O escritório de Marcos ficou mais vazio e o quintal mais cheio. Ele começou a trabalhar de casa algumas tardes, apenas para ver Lucas brincar. Ana continuava com suas tarefas, mas agora sem medo de ser observada. O clima antes tenso deu lugar a uma convivência leve, quase familiar. Certa tarde, enquanto arrumavam o quarto de Lucas, Marcos encontrou um álbum de fotos antigas. Havia ali registros de seu pai sorrindo com empregados. Festas simples, momentos que ele não lembrava. Parou em uma foto onde o pai aparecia abraçado a uma mulher. Ana, ao ver, reconheceu de imediato. "É minha mãe", disse emocionada. "É a mesma foto do medalhão." Marcos sentou-se observando a imagem com um olhar novo. Ele realmente se importava com ela. Não era apenas gratidão. Era carinho. Seu pai ajudou muita gente, Sr. Marcos. Ele acreditava que a bondade voltava de um jeito ou de outro. E voltou. Respondeu ele com um suspiro. Voltou através de você. A partir daquele dia, Marcos fez mais do que pedir desculpas. Ele começou a agir. Refez o contrato de trabalho de Ana, quintuplicou o salário, garantiu plano de saúde, férias estendidas e um fundo de estudos para ela e para o futuro de Lucas. Mas o gesto mais simbólico veio na forma de uma moldura. Na sala principal, onde antes havia apenas quadros caros e frios, Marcos mandou colocar uma nova fotografia. O medalhão de prata, aberto exibindo o rosto de Antônio e de Maria. Abaixo, uma pequena placa gravada com a frase: "Promessas atravessam o tempo." 6 meses se passaram, e a mansão já não parecia a mesma. O som das risadas de Lucas ecoava pelos corredores. Ana, agora chamada carinhosamente de Tia Ana, corria atrás do menino pelo jardim, enquanto Marcos assistia da varanda, com um sorriso que não usava há anos. Às vezes largava o celular, descia as escadas e se juntava à brincadeira, tropeçando, rindo, vivendo. O homem que um dia vigiou todos os cantos da casa para não ser traído, agora abria as portas para a vida. A desconfiança se tornara aprendizado. O medo se transformara em gratidão. Em uma tarde dourada de outono, Ana observou Marcos e Lucas jogando bola no gramado. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja. Ela fechou os olhos por um instante e sussurrou quase em prece: "Dona Maria, Dona Fernanda." Promessa cumprida. Dentro da casa, o medalhão brilhava na parede, refletindo a luz suave do entardecer, lembrando que, por trás das perdas, sempre há laços que resistem ao tempo, e que a confiança, uma vez reencontrada, pode devolver a vida a quem já havia esquecido como é viver. 6 meses depois do reencontro que transformou tudo, a mansão Oliveira não era mais o mesmo cenário de silêncio e desconfiança. O portão que antes se fechava com rigidez agora se abria para o riso. As janelas, que costumavam permanecer trancadas, estavam escancaradas para o vento do mar. E no jardim, onde o gramado sempre fora impecavelmente aparado, havia brinquedos espalhados, marcas de passos pequenos e uma bicicleta infantil esquecida no canto. Marcos observava aquela bagunça da varanda e, pela primeira vez, achava bonito o que antes consideraria imperfeição. Lucas, agora com quase 2 anos, corria de um lado para o outro com os braços abertos, tropeçando nas próprias pernas, rindo alto. Ana o seguia, rindo junto, com uma paciência e alegria que faziam o tempo parecer mais leve. Marcos lembrava com clareza de quando olhava para o filho e via apenas responsabilidade, um peso que não sabia como carregar. Agora via futuro. Via a vida continuando, apesar de tudo. Nos últimos meses ele tinha mudado mais do que em toda uma década. O trabalho, antes sua única fonte de orgulho, passara a ocupar um espaço menor em sua rotina. Delegou funções, reduziu viagens, trocou reuniões por cafés da manhã em casa. As manhãs de segunda, antes sinônimo de correria, tornaram-se o horário preferido para empurrar Lucas no balanço do jardim. Certa vez, um dos sócios comentou, meio em tom de brincadeira, que Marcos parecia outro homem. Ele apenas respondeu: "Talvez seja isso. Outro homem. Ou finalmente eu mesmo." Ana, agora mais confiante, tinha conquistado um lugar de verdadeira proximidade. Já não era apenas a empregada. Era parte da família. Às refeições sentava-se à mesa.
Nos aniversários ajudava a planejar tudo. E era sempre ela quem fazia Lucas soprar as velas. Até os vizinhos começaram a chamá-la de Tia Ana, sem sequer perceber o quanto aquele título carregava de história. Numa tarde de domingo, Marcos decidiu fazer algo simbólico. Reuniu os funcionários mais antigos, alguns amigos próximos, e trouxe um pequeno grupo para um almoço no jardim. Quando todos estavam acomodados, levantou-se e fez um discurso breve, mas intenso. Durante muito tempo, eu vivi cercado por medo. Começou. Medo de ser enganado, medo de confiar, medo de perder. E o medo é traiçoeiro, porque nos convence de que estamos seguros quando, na verdade, estamos sozinhos. Fez uma pausa, olhando para Ana e Lucas, que estavam lado a lado. Essa casa já foi cheia de câmeras, de trancas e de segredos. Hoje ela é cheia de vida. E isso aconteceu porque alguém me ensinou que confiança não se compra, se constrói. Alguns dos presentes sorriram, outros se emocionaram. Marcos continuou. A Ana me mostrou que as promessas mais antigas ainda podem florescer, mesmo quando a gente esquece delas. E que a bondade, quando é verdadeira, volta de um jeito ou de outro. Ele caminhou até uma moldura pendurada na parede externa da varanda. O medalhão de prata, aberto, revelando a fotografia do pai, Antônio, e de Maria, a mãe de Ana. Abaixo, a placa dourada com a inscrição que ele mesmo escolhera. Promessas atravessam o tempo. Este medalhão, disse, apontando, me lembra todos os dias de onde eu vim e de que tipo de homem eu quero ser daqui para frente. O silêncio que se seguiu foi suave, respeitoso. Ana enxugou discretamente uma lágrima. Lucas, sem entender nada, bateu palmas, e o gesto arrancou risos de todos. Depois do almoço, Ana se aproximou de Marcos e disse, em voz baixa, seu pai ficaria orgulhoso do homem que o senhor se tornou. Ele respondeu com um sorriso sereno. E sua mãe, da filha que criou. Aquela troca de olhares foi suficiente para selar algo que nenhuma assinatura de contrato poderia registrar. Um laço familiar, construído não por sangue, mas por escolhas e cumplicidade. Nos dias seguintes, Marcos mandou fazer algo que simbolizasse a nova fase da família. Encomendou uma pintura para o hall principal da casa. O quadro mostrava 3 figuras, um homem, uma mulher e uma criança, representando ele, Ana e Lucas, de mãos dadas diante de um horizonte dourado. Abaixo, uma frase simples. Família é quem cuida quando ninguém mais sabe como. A cada visita, o quadro se tornava tema de conversa. Uns achavam curioso, outros se emocionavam. Mas para Marcos aquilo era mais que arte. Era a lembrança viva de que a desconfiança só havia lhe trazido solidão e que a confiança devolvera tudo o que o medo lhe tirou. Certa noite, quando Ana terminou de colocar Lucas para dormir, Marcos passou pelo corredor e viu os dois juntos. O menino dormindo, ela acariciando-lhe os cabelos com a mesma ternura de sempre. Ficou parado à porta, observando em silêncio com um nó na garganta. Pensou em Fernanda, sua esposa, e sentiu que, de algum modo, ela estava ali também. No fundo, compreendeu que a promessa que Ana cumprira não era só de cuidar do filho, mas de curar o que havia se partido nele também. Quando apagou as luzes e foi para o quarto, olhou pela última vez para o medalhão emoldurado. O reflexo prateado parecia pulsar sob a luz amarela, como se carregasse um coração próprio, e com um suspiro leve, ele entendeu o que aquela história realmente significava. Nem toda vigilância impede a perda, e nem toda desconfiança protege. Às vezes, a verdadeira segurança vem de algo que não se pode medir, filmar ou provar. O simples ato de acreditar outra vez. E naquela casa, onde um dia reinou o medo, agora havia algo muito maior, o legado do afeto, tecido por promessas que o tempo não apagou e por amores que a vida, generosa, decidiu costurar de volta. O tempo passou, e a casa dos Oliveira, antes cenário de desconfiança e dor, tornou-se um lar cheio de vozes, risadas e lembranças que agora faziam parte de uma nova história. O medo, que antes se escondia em cada canto, havia sido substituído por uma sensação de paz, uma paz conquistada, não herdada. Marcos acordava cedo, mas não mais para mergulhar em reuniões intermináveis. O som que o despertava agora era o de Lucas batendo palmas no quarto ao lado, chamando o pai para brincar.
Ele entrava no quarto com um sorriso espontâneo, levantava o menino no ar e o girava rindo junto. Aqueles pequenos momentos que antes pareciam perda de tempo, agora eram o que realmente importava. Ana, por sua vez, continuava cuidando da casa e de Lucas, mas o fazia como alguém que cuida da própria família. Não havia hierarquia, apenas harmonia. Ela já não pedia permissão para sentar-se à mesa, nem se encolhia diante das ordens do patrão. A distância entre senhor e empregada havia desaparecido, substituída por algo mais humano: o respeito. Marcos percebia como o ambiente influenciava o filho. Lucas, antes calado e apático, agora era um menino curioso, alegre e cheio de energia. Aprendera a andar, a correr e, mais recentemente, a falar. E sua palavra preferida era titia. Cada vez que a pronunciava, Ana sorria com os olhos marejados. Certa tarde, Marcos e Ana estavam no jardim, observando Lucas brincar. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu com tons dourados. Marcos, pensativo, quebrou o silêncio. Às vezes me pego pensando em tudo o que perdi por medo. Fez uma pausa. O tempo com meu pai, com Fernanda, com meu próprio filho. Eu achava que proteger era o mesmo que afastar. Ana o olhou com ternura. A gente aprende do jeito mais difícil, disse ela. Mas o importante é aprender. Seu pai acreditava nisso. E de algum modo eu acho que a Fernanda também acreditava. Marcos assentiu, olhando para o medalhão que agora brilhava na parede da sala, visível da varanda. O sol refletia nele como se houvesse ali um pequeno coração pulsando. Eu às vezes sinto que eles ainda estão aqui, murmurou. Que o que a gente viveu não foi apenas coincidência? Não foi, respondeu Ana firme. Foi promessa. As palavras pairaram no ar, simples e poderosas. Marcos sorriu, deixando que o silêncio completasse a conversa. Nos dias seguintes, ele começou a escrever um livro. Não sobre negócios, mas sobre pessoas. Chamou-o de Promessas que Não Morrem. Nele contava a história da própria família, do pai de Maria, de Fernanda e de Ana. Um relato sobre como a confiança, mesmo ferida, pode renascer. E como o amor pode atravessar gerações, ligando vidas que jamais se imaginariam conectadas. Na dedicatória, escreveu: Para Ana, que cumpriu 2 promessas e me ensinou a fazer a minha, ser um pai de verdade. Quando o livro ficou pronto, ele o entregou a ela, em silêncio. Ana o recebeu com as mãos trêmulas, as lágrimas escorrendo sem disfarce. Marcos olhou para ela e disse apenas: Você devolveu o que o medo me tirou. A fé nas pessoas, e naquele instante, sem precisar de mais palavras, ambos entenderam que algumas histórias não terminam. Elas se transformam em legado, um legado de amor, gratidão e confiança. Porque promessas verdadeiras, aquelas feitas com o coração, não morrem. Elas apenas esperam o momento certo para serem cumpridas. O tempo passou mais rápido do que Marcos podia perceber. Lucas já falava frases inteiras, corria pela casa com a energia de um furacão e tinha o dom de transformar cada canto da mansão em cenário de aventura. O escritório de mármore, antes silencioso e imponente, agora era um campo de batalha de carrinhos e blocos de montar. E o homem que um dia vigiou cada passo da casa com câmeras escondidas agora vivia tropeçando em brinquedos. E rindo disso. Numa manhã de sábado, Ana apareceu na cozinha com um avental florido e um olhar misterioso. Lucas, cúmplice da brincadeira, tentava esconder algo atrás das costas. Marcos desconfiou. O que vocês estão aprontando aí? Perguntou fingindo seriedade. Ana sorriu. Nada demais, só uma surpresinha. O nada demais revelou-se um café da manhã completo, com bolo, flores e uma caneca personalizada que dizia: Melhor chefe e pai do mundo, depois do café. Marcos não conteve o riso. Isso é conspiração doméstica. Brincou pegando a caneca. Estão tentando me amolecer. Já conseguimos, respondeu Ana rindo. Depois do café, os 3 foram ao jardim. Lucas corria com um chapéu maior que a cabeça, tentando alcançar uma pipa colorida que Marcos insistia em empinar errado. Ana ria tanto que mal conseguia ajudar. E ali, entre risadas, tropeços e vento no rosto, a vida parecia finalmente ter voltado ao lugar. No meio da confusão, Marcos parou por um instante, observando os 2. O filho, que antes mal sorria, agora gargalhava até perder o fôlego. Ana, que um dia entrou naquela casa como funcionária,
Agora fazia parte de tudo. Das manhãs, das histórias, da família. Era como se o tempo tivesse feito um círculo perfeito, costurando promessas antigas com novos começos. Mais tarde, enquanto guardavam as coisas, Marcos olhou para Ana e disse: "Sabe o que é mais curioso? A vida me fez instalar câmeras para vigiar os outros, mas, no fim, quem precisava ser observado era eu mesmo." Ana riu. E o que descobriu? Que eu era o mais desconfiado e o mais perdido da casa. Ela balançou a cabeça divertida. "Pois então, Sr. Marcos está oficialmente reabilitado." "Reabilitado?" Um ex-desconfiado em processo de melhora." Os dois riram alto. Lucas apareceu correndo, segurando o medalhão emoldurado. "Papai, olha. O brilho do vovô." Marcos se abaixou e o pegou no colo. "É o brilho da promessa, filho. E ela nunca apaga." O sol já se punha, tingindo o céu de dourado. Ana pegou o celular e gravou o momento. Pai e filho sorrindo diante do medalhão. O vento bagunçando os cabelos de Lucas e o som de risadas enchendo o ar. E é aí que entra você, que acompanhou essa história até o fim. Quer saber o que acontece depois? Como o pequeno Lucas e a tia Ana continuam transformando a vida de Marcos a cada dia. Então não vá embora sem deixar seu like, comentar o que achou dessa jornada e, claro, se inscrever no canal. Porque aqui cada história é uma nova promessa, e a próxima pode ser a sua.